Como se manter focado em um mundo extremamente distraído, que tem muitas distrações. O nosso vídeo de hoje vai trazer um pouco para vocês algumas técnicas ou ferramentas que a gente pode fazer para se manter focado. A cada dia a gente escuta as pessoas dizendo que elas não estão mais conseguindo ter foco num objetivo, numa meta, numa tarefa. Por quê? Porque começa a aparecer muita coisa atrativa, que acaba desviando ela do caminho. Então, como eu mostrei para vocês no vídeo 1, eu coloquei minha experiência com o problema de focar em um objetivo, porque os demais objetivos são muito, a gente chama dopaminérgico, né? Muito prazerosos de fazer. E aos poucos eu vou conseguindo um dia de cada vez, né? Um momento de cada vez e selecionando parte dessas coisas que me fazem perder o meu foco. Então veja só. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: enquanto a gente está lutando para não se viciar em coisas ruins, a gente está esquecendo que também pode se viciar em coisas boas demais. O que isso significa? Que quanto mais você tem uma meta, no caso, para seguir, e se alguém cada vez mais reforça aquela meta te elogiando, você vai dedicar uma energia muito grande para aquela meta, à medida também de adoecer. Quando eu me refiro a isso, o foco para o estudo, não é que falta foco, é um hiperfoco, é foco demais. Então, quando uma das minhas problemáticas é, por exemplo, todo livro que eu vejo o tema, eu quero ler. Todo livro na área de psicologia, né, de vários ramos, eu quero ler. E às vezes eu compro livros para ler, não consigo dar conta de toda a leitura, e aí eu começo a perceber que eu fugi do meu caminho, que eu tentando querer todos os livros da área, eu não consegui ler nenhum. Eu escutei estudantes dizendo que a minha dificuldade de fazer um TCC é porque todos os temas são maravilhosos e eu não consigo me segurar apenas em um. Essa busca, né, por muitas coisas que tira o meu foco de uma apenas, é uma busca por prazer. Um prazer que cada vez mais, se for reforçado por uma pessoa do seu ambiente ou por um evento, você tende a se dedicar cada vez mais. Então, quanto mais as pessoas diziam que eu era inteligente, mais eu me esforçava para ser. E nesse esforço eu começava a estudar de tudo, a ler de tudo, a buscar conhecer tudo, para sem perceber, sem discriminar, receber mais elogio das pessoas. Não só elogios, mas esses reforçadores eles vinham através das notas positivas, né? E isso seria uma coisa ruim se fosse no nível de equilíbrio, não. Mas a questão é que a gente não consegue pisar no freio e segurar para achar o equilíbrio. Então, o que deveria ser uma coisa boa, que é gosto por estudos, passa a ser uma coisa doentia, porque ela sai do limite dela e começa a entrar num momento de adoecimento, porque você começa a fazer coisas além das suas capacidades, da sua energia, para aquilo dar certo. Isso acontece quando as pessoas frequentam a academia, então o resultado do corpo malhado, das pessoas elogiando e tudo, faz com que você passe 2, 3 horas lá. Isso acontece com todas as outras coisas, mas como a gente acredita que, por exemplo, estudar é positivo, academia é positivo, uma alimentação saudável é positivo, a gente esquece da dose basal dessa positividade. E é aí onde a gente vai e escorrega para fazer outras coisas que acabam nos adoecendo, né? Ou nos dedicando demais a essas coisas que acabam nos adoecendo. E o que é que a gente pode ver? É que, primeiro passo, você precisa, e aí eu só consegui visualizar esse vício em dopamina, né? Vício em muitos prazeres, que muita gente procura várias redes sociais, outros espaços para lhe dar muitos prazeres. Quando eu comecei a estudar sobre a questão do cérebro e sua intervenção em nosso organismo e nosso comportamento.
E aí eu comecei a perceber que todas as vezes que eu conseguia uma coisa, quando eu conseguia, a coisa perdia o brilho. Não tinha mais entusiasmo. Eu não gostava mais, não tinha o que eu até muitas vezes eu falava. Nossa, pra mim o mais interessante é a caça, não a conquista. E aí isso começou a me perturbar, porque isso vem desde a minha adolescência, e eu acredito que até antes, mas eu visualizo isso aí, e que eu me preocupava, porque eu dizia, e quando é que eu vou estar satisfeita, né? E quando é que as coisas que eu tenho irão me preencher, irão me satisfazer? Se sempre que eu consigo uma coisa, eu quero outra e outra e outra e outra e outra. Então, a partir do momento que eu estudei, comecei a identificar que isso aí estava sendo uma criação de um hábito, vou dizer assim, né? De novidades. Um hábito para novidades. Então, eu ativava cada vez mais meu sistema dopaminérgico para me incentivar a buscar novidade. Cada vez mais que eu conseguia uma novidade, seja, por exemplo, ganhar uma carteira de adesivos ou comprar uma carteira de adesivos, isso aqui era novidade. Então, nossa, no momento de ganhar era fantástico. Depois que ganhava, perdia o gosto. Ou comprar um objeto que eu queria muito, né? Passei muito tempo atrás desse objeto despertador e quando o despertador chegou, já não fazia mais sentido, já ficou lá. Então, o primeiro passo foi estudar sobre isso, conhecer essas motivações, o que estava acontecendo comigo, porque esse desejo sempre de novidade. E aí comprava uma sandália e quando chegava em casa a sandália não tinha mais sentido. Iria comprar outra sandália e outra roupa e uma blusa e um sofá que quebrava e uma geladeira e essas coisas quando quebrava não causava raiva, alegria, porque eu iria comprar outra coisa, né? E ficava comprando coisinhas pequenininhas na internet só para esperar chegar, só para ver quando chegava. Quando chegava, eu olhava e me frustrava porque não era parecido com o que eu tinha visto e tudo mais. Então, a primeira coisa foi reconhecer esse território onde eu estava pisando, certo? A segunda coisa foi agora vigiar quando eu estava novamente fazendo uma coisa em busca de um prazer imediato, em busca de uma novidade. Então, fui tendo que catalogar cada parte da minha vida, porque se fosse um aspecto só, eu poderia fazer o manejo daquele aspecto. Mas, por exemplo, em questão de leitura, eu já me policio para não comprar muitos livros, mesmo que o tema seja extremamente motivador, que traga muito prazer. Às vezes eu coloco lá numa listinha na minha agenda para um dia, quando eu concluir minhas leituras, se tiver tempo e se ainda for necessário, fazer a leitura dele. Então me policio com compras de livros, me policio com audiobooks, não escuto todos, né? Me dou o prazer de, por exemplo, fazer um almoço ouvindo uma música apenas e não ouvindo um livro, um audiolivro, como eu fazia. Me policio também nos e-books que a gente tem em PDF lá. Então, eu estou com um apenas, né, em PDF, estudos de caso, tem 743 páginas, mas não estou com pressa de terminar porque tem 2, 3 na fila. Então, isso aí eu já estou me policiando. Às vezes chego na internet, vou lá no site de compras, coloco várias coisas no carrinho, mas não efetivo a compra. Porque eu fico aguardando, depois eu sei que era só o momento da novidade, né? Não vou fazer aqui uma análise funcional do que tinha antes me motivando a fazer aquelas compras. Estou focando especificamente em estratégias para controle dessas novidades. Então, coloco lá no carrinho, quando passa 1, 2, 3 dias, aquilo ali já perdeu o sentido para mim. Então, quando eu abro o carrinho, eu olho e digo, mas por que mesmo eu ia comprar isso? E aí começo a deletar. Então, são várias estratégias que eu estou buscando, porque quem tem vício em dopamina, né, dificuldade, vício em novidades, em precisar de novidades, que viram um hábito, agora eu estou tentando construir novos hábitos, novas sinapses, para que eu possa redirecionar meu foco. E ao invés de eu ficar focando em várias coisas, querendo fazer várias coisas, como eu disse para vocês, eu tenho 9 livros iniciados e nenhum concluído, porque quando eu vou escrever um,
eu vejo ou na rua ou num filme, em alguma coisa, um tema que eu digo, nossa, esse daria um ótimo livro. Então, hoje, dos 9, eu estou focada em 2, estou escrevendo 2. Um é um roteiro de entrevista, que eu também não estou com pressa de entrevistar todo mundo, aos poucos está indo. E o outro livro é sobre a questão do peso que a gente carrega em nossas costas, que na verdade ele não pertence a nós. Então, estou escrevendo devagar, né? Estou percebendo diminuição de um sufocamento, de não conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, eu estou percebendo esta diminuição e eu consigo administrar aos poucos cada parte. Não quer dizer que eu não tenha um momento de ir lá numa loja, vou comprar uma coisa diferente para ter uma novidade. Aí chego lá, percebo que é isso, recuo, consigo fazer minha regulação emocional e venho para casa sem realizar a compra. Então, eu conheço muitas pessoas que estão passando por essa situação e eu compartilho com vocês essa experiência para que vocês também possam perceber que não estão sós, que isso não faz parte de você, né? Foi construído com você e que a gente pode modelar esse comportamento para que ele volte à diminuição da frequência dessas novidades. É isso que a gente tem para hoje.